Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento passarmos para o momento da palavra de Deus, onde Deus quer falar ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 17. Mateus, capítulo 9, versículo de número 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, ou em algumas outras versões, odre. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Graças te damos, Senhor, pela liberdade de lermos a Tua palavra, Senhor, e pela oportunidade de estarmos reunidos adorando o Senhor neste lugar. Que Teu Espírito Santo, por meio da Tua santa palavra, fale conosco, não somente conosco aqui, mas com todos aqueles que terão acesso a essa mensagem. Que Teu Espírito possa trabalhar em cada mente, em cada coração, operando para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar os assentos. Queridos irmãos, de sexta para sábado, Deus me deu um sonho, e nesse sonho Deus me mostrava a direção dessa palavra para nós essa noite. E no sonho o Senhor mostrava que os cristãos teriam que cuidar dos seus odres até o arrebatamento da igreja. Os odres não poderiam romper, ou não poderiam estar rompidos no arrebatamento da igreja. Baseado nesse sonho, então, entendi que essa seria a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E o título dessa mensagem é a conservação do odre e do vinho. A conservação do odre e do vinho. Essa parábola que Jesus conta aqui, essa fala de Jesus, ela está dentro de um contexto onde Jesus ele é questionado pelos religiosos, porque os discípulos de Jesus não jejuavam como os demais discípulos de João e os outros religiosos da época. Jesus então, para responder a essa indagação, disse que ninguém pode colocar remendo de pano novo em vestes velhas, e ninguém pode deitar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho não aguentaria a pressão do vinho, iria romper e ambos iriam ser estragados, tanto o odre quanto o vinho. O Senhor Jesus tinha um propósito ali dentro daquele contexto, mas para nós essa noite nós vamos falar um pouco sobre esse recipiente chamado odre. Em diversos textos da palavra de Deus vai aparecer esse recipiente chamado odre. Muitas das vezes ele vai aparecer num contexto de sofrimento, num contexto de aflição. Mas o que é o odre? O odre é uma vasilha que se usava naquele tempo e era feito de couro de animal.
E quando se colocava o vinho dentro de um odre novo, o vinho, com o passar do tempo, ele ia fermentando. O suco da uva colocado ali ia fermentando. E à medida que ele ia fermentando, ele ia dilatando, os gases não saíam porque estavam tampados, e o odre então ia se esticando. Por isso deveria ser o odre novo, para aguentar essa pressão do vinho. Caso contrário, se fosse um odre que já tinha esticado ao máximo, e se colocasse um vinho novo num odre que não tinha para onde se esticar mais, quando o vinho fermentasse, aquele odre não ia aguentar, ia romper. O vinho ia estragar também o odre. Então, esse é o contexto, e esse é o odre utilizado, que aparece no texto bíblico em diversas vezes. Mas não se guardava apenas odre no vinho, não se guardava apenas vinho no odre, se guardava leite, se guardava água, poderia guardar outras coisas no odre. Era uma vasilha para guardar alguma coisa líquida. E nós vamos ver aqui, eu quero trazer para os irmãos uma passagem onde o odre aparece num contexto em que Abraão tem que despedir a serva Agar. Os irmãos vão lembrar dessa passagem, porque por ordem de Deus ele deveria se apartar de Agar, e Agar foi embora com seu filho, mas foi entregue para Agar um odre de água, para que ela se abastecesse durante a sua jornada pelo deserto. Chega um momento em que a água daquele odre acaba, e naquele momento, isso está em Gênesis capítulo 21, versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um arbusto, e para ela, naquele momento que se findou a água do odre, não tinha mais saída para ela, a não ser esperar a morte naquele deserto, e a morte do seu próprio filho. Aqui nós podemos tirar uma lição para nós. O odre, muitas das vezes, é uma representação da nossa própria vida, e no deserto desta vida, que nós enfrentamos tantas lutas, nós precisamos guardar dentro de nós, para o nosso sustento na jornada do deserto, a água da palavra de Deus, a água da palavra do Senhor. Nós precisamos estar cheios dessa água que nos sustentará na jornada dessa vida. Caso numa jornada no deserto dessa vida falte a água da palavra de Deus, o homem não suportará, e o homem morrerá nesse deserto. Só que muitas das vezes nós nos encontramos em situações que parece que não há solução para nós, e que muitas das vezes aos nossos olhos não tem saída. Quantas pessoas estão vivendo exatamente num contexto onde eles pensam que já não tem mais o que fazer para a sua vida, a não ser esperar a morte? Por que não dizer a quem esteja desejando morrer nessa hora, tamanha aflição que envolve a sua vida? E às vezes aos olhos do homem não há saída. Mas naquele momento, diz a palavra do Senhor em Gênesis 21, 19, que Deus abriu os olhos daquela mulher, e ela então viu que havia ali um poço de água. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! É porque às vezes nas nossas limitações nós não enxergamos saída para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, mas Deus é aquele que nos abre os olhos, Deus é aquele que abre o nosso entendimento para percebermos que o Senhor é a fonte da água viva que estará sempre própria
próximo do necessitado. O Senhor sempre estará perto daquele que busca por Ele. Então ela teve seus olhos abertos e ela então pôde encher o odre de água. Ah, meus irmãos, quem dera nesse momento, nessa mensagem, aqueles que estão sem esperança possam entender e possam ter os olhos abertos para entender. Há uma fonte que jorra para a vida eterna e o seu nome é Jesus, e essa fonte está à disposição de todo aquele que nele crê. Aleluia! Para descedentar a sede da alma. O cristão pode passar por aflição nessa vida, como o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando ele diz naquele Salmo 42 que as lágrimas eram alimento dia e noite, uma profunda depressão parece ter tomado conta daquele servo de Deus, mas ele tinha uma esperança que ele dizia para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia! Há uma fonte jorrando para encher o odre, encher a vida daquele que está em aflição nessa hora, porque Deus não quer que ninguém se perca. O Senhor está prestes a vir, e enquanto Ele não vem, as aflições dessa vida, nós vamos ter que enfrentá-la nesse deserto. Mas nunca deixará de existir para nós a providência de Deus para a nossa jornada. O odre, meus irmãos, às vezes aparece em outras passagens bíblicas, mas também num contexto de sofrimento. E aqui eu quero citar o que diz Jó no capítulo 32, o versículo 19, como que Jó naquela aflição, ele diz assim: por dentro estou como um vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Dá para imaginar o sentimento de Jó, a aflição que ele estava passando. Jó, ele vai dizer: eu estou como um vinho arrolhado dentro de um odre envelhecido que não suporta essa pressão, que está prestes a romper. Jó pensava que ele já tinha se tornado um odre envelhecido. Era essa a sensação de Jó: olha, eu me tornei um odre envelhecido e eu já não estou aguentando e não vou suportar essa pressão. Quantos cristãos nesta vida não suportaram a pressão? Jó estava nessa situação. Era uma pressão interna. Era algo que acontecia dentro dele, era uma dor na alma, as aflições, o que estava à sua volta causava aflição, mas a grande aflição dele, na verdade, era que estava dentro dele. É por isso que ele diz assim: eu estou a ponto de explodir, eu estou como um vinho arrolhado, como odres, vinho arrolhado. Meus irmãos, em outra passagem, a palavra do Senhor diz assim: embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus estatutos. Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus estatutos. Salmo 119, versículo 83. Aqui nós vemos o salmista se sentindo no meio da sua aflição como um odre na fumaça. Aqui nós vemos uma luta que ela está externa. É o odre para ser preparado, para ser pronto, para ser colocado o vinho dentro dele, era pendurado na fumaça. E ali ele passava por esse processo de secagem, naquela fumaça, no calor do fogo e da fumaça. E muitas vezes o ser humano ele
somente nessas condições, como se tivesse esquecido num tempo, como se tivesse esquecido em algum lugar, sofrendo as suas lutas sozinho, como se tivesse sendo enrugado pelo calor da luta. Mas, meus irmãos, às vezes as lutas e as aflições que nós passamos nessa vida faz parte de um processo de Deus para nos preparar para aquilo que Ele quer de nós como servos do Senhor, para que nós possamos ser instrumentos ou útil na obra de Deus, para levarmos às outras pessoas a bênção que um dia o Senhor colocou dentro de nós. Mas para nós chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos, muitas vezes nós precisamos passar pelo processo como um odre precisa passar pela fumaça. E às vezes nós nos sentimos assim, mas tudo faz parte de um processo e nós precisamos entender que Deus, às vezes nós não compreendemos as coisas, mas devemos entender que Deus trabalha para o nosso bem e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E enquanto Jesus não vem, como servo de Deus, Deus terá que trabalhar com muitos odres. Deus terá que colocar alguns na fumaça. É o processo até que as coisas aconteçam dentro da vontade, do propósito dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, podemos ainda falar um pouco sobre essa questão da fala de Jesus agora, quando ele diz que quando se coloca o vinho e esse vinho é colocado num odre velho, corre-se o risco do odre romper e perder tanto o utensílio como o vinho. Na verdade, o Senhor tem uma preocupação de preservar a nossa vida e preservar a vida humana, e não somente preservar a vida humana, mas que cada ser humano preserve dentro de si aquilo que vem de Deus. A bênção de Deus precisa ser preservada dentro de nós. Não podemos, no meio das aflições, perdermos a nossa esperança e perdermos a nossa bênção. Não podemos, e por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que a única maneira do odre suportar as aflições é se o odre for um odre novo. Caso contrário, aquilo que vem como algo novo da parte de Deus, porque aquilo que vem como algo novo da parte de Deus, que era a situação de Cristo Jesus aqui, viria e deveria ser entendido, compreendido, vivido como algo completamente diferente daquilo que era a religiosidade daquele tempo. A religião daquela época cumpriu o seu papel. Agora Cristo trazia a graça sendo revelada, e não havia espaço para que as coisas da antiga aliança permanecessem. Por quê? Porque se fosse fazer com que as coisas da antiga aliança permanecessem, a graça de Deus não permaneceria dentro da vida daquelas pessoas. Por quê? Porque eles não iriam suportar, não iriam aceitar os novos ensinos, os novos conceitos, os novos valores. É por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. O que eu tenho para você é algo que necessita de novo nascimento, para que você viva as experiências, ou o momento, ou aquilo que o Evangelho propõe para a vida do homem. Então é necessário que haja novo nascimento. O vinho, ou o odre velho, muitas das vezes representa aquela resistência do homem que não quer mudar.
O homem se prende aos seus conceitos, aos seus ideais, aos seus costumes. E quando o Evangelho traz e propõe algo novo para o homem, muitas vezes ele não quer abrir mão disso. Ele não aceita. Ele até quer o Evangelho de início, mas se ele não nascer de novo, ele não permanecerá. Vai romper. Se não houver novo nascimento, pode escrever, irmãos. Pessoas entram na igreja e saem da igreja, muitas vezes sem novo nascimento. As pessoas permanecem um tempo sem novo nascimento. Quando vem as lutas, as provas, aquela pessoa abandona o Senhor e vai embora. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque muitas das vezes o odre foi colocado em vasilhas velhas. E não tinha elasticidade para conter a ação daquilo que o Evangelho propõe para o homem. E o homem não suporta muitas das vezes. Há fases, meus amados irmãos, na nossa vida que nós precisamos entender que não podemos deixar as coisas que nós recebemos da parte de Deus se perder por nada nesse mundo. Precisamos ter o nosso foco naquilo que Deus colocou dentro de nós. Precisamos focar naquilo que Deus coloca como bênção dentro da nossa vida e guardarmos, zelarmos pela bênção de Deus. O que Deus nos concede como bênção na nossa vida espiritual é para a nossa caminhada nesse deserto hoje, amanhã e até o dia que Jesus vier ou que nós formos ao encontro com Ele. Há um odre guardando a bênção de Deus e esse odre não pode romper. Esse odre não pode romper. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que não iremos suportar as lutas. Passamos por fase que nós conhecemos como fase dos questionamentos. Jó experimentou essa fase dos seus questionamentos. Não conseguia entender o porquê estava acontecendo aquilo com ele. Não conseguia entender qual era o propósito. Mas no fim, tudo deu certo. Sabe, meus irmãos, passamos por fase do questionamento, mas precisamos zelar do nosso odre, porque no fim tudo vai dar certo para aqueles que confiam no Senhor. Odres velhos são odres inflexíveis, odres ressecados, odres que se não dobram, não aceitam as coisas que vêm de Deus, que muitas das vezes confronta a sua vaidade, confronta o seu orgulho, confronta aquilo que está relacionado à velha natureza humana. Às vezes podemos nos tornar odres velhos se nós nos apegarmos às coisas da velha natureza. Lembre-se de uma coisa: há sempre, nós vamos ver uma advertência na palavra do Senhor, para que nós possamos lutar contra a velha natureza, lutar contra o velho homem e zelar pelo novo homem, nascido pela fé em Cristo Jesus. Essa velha natureza não pode mais fazer parte de nós, não pode mais dominar a nossa vida. Se nós deixarmos a velha natureza, os velhos costumes, as normas antigas dominar o nosso pensamento e dominar o nosso coração, nós vamos nos tornar odres envelhecidos. E se nós nos envelhecermos como um odre envelhecido,
E se Deus nos trouxer algo novo, nós não suportaremos aquilo que Deus prepara para nós. Assim como o odre precisa guardar dentro dele aquilo que foi colocado, cada um de nós precisamos conservar a bênção de Deus na nossa vida e conservar a nossa vida. As nossas vidas têm que ser conservadas para a glória do Senhor Jesus. É por isso que Paulo vai escrever e vai falar que o homem tem que zelar do seu corpo. Temos que zelar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não podemos destruir aquele que é o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus, ela será precedida de muitas aflições. É assim que nós vemos na palavra do Senhor. E como odre, em meio às aflições, como já foi citado em várias ocasiões aqui, o cristão precisa se preparar para as aflições dessa vida, antes da vinda do Senhor Jesus, antes do arrebatamento da igreja. E uma coisa nós precisamos pensar: o Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, diz assim: quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus vier, os odres estarão cheios, guardando a bênção de Deus para aquele momento? Ou será que quando Jesus vier, muitos já estarão como odres rompidos, corações vazios, despreparados para o momento? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? A fé em Deus, a genuína fé, tem sido abalada nesses últimos dias. Nós vemos constantemente os relatos, os noticiários, de como a fé de muitos estão sendo abalados. Na Europa, a notícia que chega para nós aqui é a decadência. Nos Estados Unidos, berço do Evangelho, o que nós vemos? A fé de muitos sendo abalada, muitos apostatando da fé. E a apostasia marcará o momento também da volta do Senhor Jesus. Em meio, meus irmãos, às crises, os sofrimentos que nós vivemos, como nós vivemos há pouco tempo atrás a pandemia, ou como talvez alguns estão vivendo agora lá na Europa com as suas guerras. Sabe o que acontece? Que é muito normal acontecer em meio às aflições. Em meio às aflições, muitas das vezes há um retorno para a fé. Algumas pessoas, por causa das aflições, muitas vezes vai e buscam a Deus, se achega a Ele. Outros não aguentam as aflições e joga tudo a perder. Mas no meio das aflições é comum encontrar essa volta à comunhão com Deus, a busca de Deus, a busca pela bênção espiritual. Mas quando passa as aflições, sabe o que acontece com aquele momento de fé vivido ali? Acaba. Podemos imaginar, hoje nós podemos ver o que aconteceu com a pandemia, o que nós esperávamos com a pandemia. Nós pensávamos assim: a pandemia está colocando o mundo de joelho para buscar a Deus, se arrepender e acertar com Deus. Passou-se a pandemia, as pessoas continuaram a viver as suas mesmas mazelas, a mesma vida do velho homem, sem compromisso com Deus.
E aí nós temos que pensar na fala de Jesus: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sim, vai achar. Vai achar, porque a igreja do Senhor Jesus vai estar esperando por Ele, guardando a bênção. A igreja passou, que sempre passou pelas aflições, vai passar por todas as aflições que ela tiver que passar, guardando a bênção de Deus no coração. Mas quem é essa igreja? Quem é essa igreja que vai enfrentar as tribulações? Quem é essa igreja que vai passar pela grande tribulação sem romper os odres? A igreja daqueles que nasceram de novo, a igreja daqueles que não eram crentes nominais, a igreja daqueles que não eram crentes apenas de nome, mas a igreja daqueles que eram crentes de verdade, que nasceram de novo, que experimentaram o poder de Deus nas suas vidas, que zelaram pela bênção de Deus, que guardaram a bênção de Deus no seu coração. Essa igreja vai guardar a fé. E a grande questão é: será que eu estarei entre eles? Será que você vai estar entre aqueles que guardaram a fé, que estarão guardando a fé no dia da volta do Senhor? Essa sociedade que nós vivemos, meus irmãos, está vivendo exatamente do jeito que a Bíblia diz que ela viveria, como Sodoma e Gomorra. Não tem nada diferente disso. Há uma sociedade que ela está cada vez mais distante de Deus, dominada pelo Deus desse século. E nós, como cristãos, não podemos ser influenciados por essa sociedade dominada pelo Deus desse século, de forma nenhuma. Precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para que as coisas que dominam esse mundo não encontrem espaço em nossa mente e nem no nosso coração. Devemos permanecer fiéis a Cristo Jesus e a sua palavra. Não podemos deixar o mundo cauterizar a nossa consciência. Há muitos cristãos hoje que já cederam ao modismo do mundo, aos valores ditados pelo mundo. Muitos cristãos já cederam, e eu vou dizer aqui, a consciência de muitos já está cauterizada, que não adianta nem falar mais com eles, porque não suporta o novo, não suporta o Evangelho, não suporta a bênção de Deus. Infelizmente. Mas quando Jesus retornar, nós precisamos ter fé. E a palavra diz assim, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 a 12, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso o quê? Todas as coisas que estão aí fora, conduzindo o mundo cada vez mais para longe de Deus. Fuja de tudo isso, busque a justiça. A justiça, o mundo não quer saber de justiça, mas aquele que é de Deus tem que buscar a justiça. Busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor, busque a perseverança, busque a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aquilo que nós confessamos diante da igreja, sabe? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós batizamos, testemunhamos que nós estamos ali como novas criaturas em Cristo Jesus. Precisamos levar esse testemunho até o fim da nossa jornada. Cristo vem, mas o nosso odre tem que estar preservado, e aquilo que Deus colocou dentro dele
dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, precisa ser valorizada e guardada até a volta do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, que possamos guardar a bênção de Deus no nosso coração, possamos obedecer ao Senhor de maneira sincera, como Ele merece ser obedecido. Não ceda ao espírito do mundo, não ceda ao espírito do mundo. Há muitos que nessa hora precisam voltar-se para Deus, antes que seja tarde demais. Há muitos nessa hora que precisam voltar a encher o seu odre, para romper em meu deserto dessa vida. A noiva de Cristo, ela está pronta e estará pronta no arrebatamento. Mas muitos que se acham pertencentes à noiva de Cristo será pego de surpresa naquele dia, assim como as virgens loucas foram pegas de surpresa na volta do esposo. Aí vem o esposo, as loucas não estavam preparadas para aquele momento. O que elas encontraram? Uma porta fechada. Ah, meus irmãos, muitos cristãos vão encontrar uma porta fechada naquele dia. Acham que estão fazendo parte da noiva de Cristo e não estão. A menos que, de fato, nós demonstremos pelo fruto do Espírito em nós, que de fato nós nascemos de novo, nós seremos surpreendidos dessa maneira. Mas se nós, pelo fruto do Espírito, testemunharmos que nós de fato nascemos de novo, seremos a noiva que estará pronta para encontrar com o noivo naquele dia. Louvado seja o Senhor. Vamos estar cantando mais um louvor ao nosso Deus.